Estimados e queridos irmãos e amigos da nossa Igreja Adventista da Completa Reforma, Ministério de 1931. Alguns amigos estão pedindo, mas escuta, por que você não fala lá sobre a Trindade, né? É claro que nós não cremos na Trindade. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e cremos nos anjos, né? Os anjos são enviados para a salvação nossa. Então nós encontramos lá no livro aos Hebreus, exatamente lá no capítulo 1, né? Onde diz, porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu serei por pai e ele me será por filho? Nenhum anjo, Deus não falou isso, nenhum anjo, né? Mas o filho é da essência do pai. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Adorar quem? A Jesus. Ora, só se adora quem é Deus, né? Só se adora quem é Deus. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz vento e seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então aqui está falando exatamente do Filho e colocando o Filho como Deus. É claro que é o só Deus e Pai de todos, né? Como diz em outros lugares. Então, mas o Filho é da essência do Pai. O Filho é da essência do Pai. Então aqui vejo 8. Mas do Filho diz, e Jesus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Quem são os companheiros? Os anjos, né? Os anjos que não são Deus. Como assim, irmão Hélio? Mas alguém prega na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Não. Essa ideia, seguindo aquele pensamento da reforma completa, né? Mudança de ideias. Então essa ideia não prospera colocando uma Trindade. Trindade não existe, meus irmãos. Existe o Deus Pai e o Filho que é da essência do Pai, não é? Essência do Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai, né? Então, Jesus é da essência do Pai. Mas os anjos, irmão Hélio, como é que fica isso? Lá na criação estava lá o Espírito, a Trindade lá, o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é do Pai mesmo, né? Porque Deus é Espírito. E convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, está escrito. Então aquele espírito que estava lá, de Deus, que vagava lá sobre os abismos, aquele é o próprio Deus. A essência de Deus estava lá. E estava Jesus, os dois que foram criar todas as coisas, né? Porque está lá em São João capítulo 1, fala exatamente isso. Alguém diz, ah, mas foi adulterado. Não, adulterado pode ser, né? Na cabeça de alguns foi adulterado. Mas aqui no capítulo 1 de João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, né?
Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz e para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, o João não era a luz, né? Mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está vendo aqui? Jesus foi o mundo juntamente com seu Pai, não é? Ele foi o auxiliar do Pai, ele foi o executor do projeto do Pai, né? Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Né? Os judeus não receberam ele, né? Que é outra história, outra profecia, que está lá, lá para frente, né? Está para frente isso, então aqui não vamos entrar nessa polêmica agora. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não só de conversa, não. Nós não falamos lá das 7 igrejas que só queriam o nome, né? Mas da obediência, na fidelidade, na honestidade, na sinceridade. O que mais? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja o 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, que estava lá com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez, ele se fez carne. Nasceu lá da Virgem Maria, conforme disse o profeta, né? E veio ser uma glória para nós que o recebemos, né? Nós que acompanhamos o trabalho expiatório dele, todo dia 10 do 7º mês, não é? Então, ele veio, habitou aqui nessa terra, morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia, foi para o céu, de onde ele vai voltar para buscar nós, o seu povo. Então aqui ele coloca exatamente como Deus. Jesus é Deus. É claro que ele não é maior que o Pai, né? Ele é filho do Pai. Ele é da essência do Pai. E ele veio aqui fazer a vontade do Pai. Claro que quando ele ressuscitou, ele disse, todo o poder é me dado do céu e da terra. Deus deu esse poder para ele, mas ele é inferior ao Pai, não é? Porque ele é o Filho, claro, o Filho sempre é. Mas aí, perguntam, mas e essa trindade? Bom, essa trindade não existe. Não existe 3 Deus, 3 em 1, né, como ele diz, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e os anjos, que são todos enviados, como diz aqui o Hebreus. Os anjos são todos enviados para a salvação nossa. Eles que vêm nos ajudar. Olha, diz assim, falando dos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Espírito ministradores, então Espírito Santo, né? São espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então todos os anjos são enviados para nos salvar, para nos ajudar, né? Mas esse Espírito Santo, bom, todos são santos. E lá está escrito, sede santo porque eu sou santo. E nós temos que ser santo também, não é? Também nós temos que ser santo. Mas aí nós encontramos, lá no Apocalipse, não é? Vamos ver lá no Apocalipse, o anjo do Senhor, não é? Olha, Apocalipse 19, versículo 9 e o 10, olha. E disse-me o anjo falando com João, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu, João, lancei-me a seus pés, para o adorar.
Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então o anjo do Senhor, o assistente do Senhor, aquele que falou com Maria, que falou lá com Daniel, que falou com Zacarias, ele não é Deus. E ele falou aqui com João do Apocalipse, o mesmo, né? E se identificou como Gabriel. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ele é o assistente diante de Deus. E aqui ele falou que não. Não, João, levanta, porque eu não sou Deus, João. Levanta, você vai adorar a Deus, não a mim. Então aí não tem trindade, meus queridos. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e os anjos. E Gabriel é aquele que assiste diante de Deus. Fique com Deus. Até o próximo programinha, né, da história da completa reforma, naquilo que a completa reforma crê e pratica, tá bom? Até amanhã com mais um programinha, mais uma historinha para vocês. Fiquem com Deus.